Olá, bom dia. Vamos entrando, a casa é sua, a hora do almoço. Hoje estamos inaugurando essa série aqui, né, de lives da hora do almoço, onde eu quero falar com vocês de alguns temas específicos e bastante pontuais. Serão lives mais curtas, mas que eu quero trazer para vocês algumas reflexões, algumas coisas que eu ando pensando. E o tema de hoje, que é a renúncia da herança, é um deles, em que é um desses temas que nós precisamos repensar alguns paradigmas, alguns dogmas, né? Como essa história da herança de pessoa viva. Claro que não existe herança de pessoa viva, mas vamos começar aqui essa série falando desse tema tão importante. Antes, apenas para efeito didático, nós temos que falar sobre renúncia e cessão de direitos hereditários. Bom dia a todos que estão chegando, Márcio, Márcia, Kênia, Ângela Lima e todos vocês que chegaram aqui que eu não tinha visto antes, Bruno, bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Nós vamos então começando aqui. Olha, por que eu trouxe esse tema renúncia de herança? É por causa do nosso dia a dia aqui na advocacia, em que somos constantemente convidados a falar a fazer pactos antenupciais e contratos de união estável, onde eu não quero que determinada pessoa, que o cônjuge ou companheiro, seja o meu herdeiro. Por exemplo, vamos nos casar ou viver sob o regime da separação total de bens. Se a relação terminar em vida, está resolvido, mas se terminar pela morte, não. O que tem ocasionado grandes injustiças, né? E é por isso que eu trouxe esse tema aqui, que nos remete a alguns conceitos necessários do direito de família e sucessões, como renúncia, cessão, né? Mas vamos então lembrar aqui alguns conceitos básicos. Começando lembrando que não existe herança de pessoa viva. Embora essa frase seja simples, ela é importante e nos dá o começo, a partida do nosso raciocínio. Não existe herança de pessoa viva. Mas se eu vou, então, fazer um pacto ou um contrato onde o cônjuge ou companheiro ele pode renunciar à herança, né? Essa é a questão. Nós temos que nos contextualizar, né? E que todas essas disposições legislativas, elas foram feitas, inclusive essas do Código Civil, que faz só 20 anos, está fazendo apenas 20 anos agora, né? Que são relações, são regulações, regulamentações para uma família para uma família patriarcal, né? E as novas famílias, na verdade, elas não encontram respaldo nessa legislação. Por isso nós precisamos invocar sempre uma principiologia, né? Esses princípios constitucionais que vão nos salvando e nos autorizando a criar teses, inventar moda, ou seja, fazer justiça, né? Por exemplo, vocês acham justo que alguém que tenha se casado ou tenha feito um pacto de união estável, em que, pelo regime da separação de bens, as partes não querem nenhuma comunicação de patrimônio, e aí essa comunicação não acontece se terminar em vida, mas se terminar pela morte, eu já tive situações assim, um casamento de 2 anos, o cônjuge morreu, um dos cônjuges morreu, o sobrevivo passou a ser herdeiro de uma relação de apenas 2 anos, concorrendo na herança com os 2 filhos daquele falecido de uma relação anterior. Quer dizer, são situações de extrema injustiça. Como é que nós, advogados, como é que nós vamos corrigir essas injustiças? Então, a ideia de fazer essas lives é a gente trazer essas reflexões aqui, começando então por essa questão da renúncia. Afinal de contas, é possível ter essa renúncia de herança? Bom, então vamos lembrar aqui alguns conceitos. Renúncia de herança vocês vão encontrar também com o nome de abandono de herança. Renúncia é diferente de cessão. A renúncia, você renuncia
para todo o monte. E quando essa renúncia, então, essa renúncia é feita, a minha parte vai para todo o monte. É um ato irrevogável, né, por meio do qual o herdeiro, unilateralmente, claro, e expressamente, porque a aceitação da herança, que seria o seu contrário, ela se dá automaticamente na medida em que eu pratico atos, participo do inventário, significa que eu estou aceitando a herança, né? Então nós temos lá esse instituto, né, da aceitação da herança, que ninguém nem pensa nisso porque isso é automático. Agora a renúncia ela não é automática, né? Eu posso fazer a renúncia por instrumento público ou mesmo dentro do inventário, né, por termo judicial ou dentro do inventário. A maioria das pessoas que eu tenho visto fazem a renúncia através de uma escritura pública, né? E lembrando, né, gente, que a renúncia, que também é chamada de abandono de herança, ela não pode ser parcial, né? Exceto quando o herdeiro, né, se eu recebi uma herança e um legado. Nesse caso aí é um pouco diferente, né? Porque aí pode optar por renunciar a ambos ou somente a um deles, né? E quando eu renuncio, então eu como herdeiro eu sou considerado inexistente. E a diferença do abandono de herança é que eu não renuncio à herança em favor de alguém. Eu renuncio em favor do monte mora. É como se eu não existisse, né? E um detalhe importante, porque às vezes a renúncia da herança ela pode prejudicar terceiros. Qual situação? Olha, eu tenho muitas dívidas e se eu aceitar a herança, se eu virando o herdeiro, dando o aceite da herança, eu vou, é como se eu não fosse receber, toda ela será para pagar a dívida, né? Bom, mas eu posso fazer isso mesmo tendo muitas dívidas? Não, quer dizer, posso fazer, mas se os meus credores descobrirem, eles poderão aceitá-la em meu nome. Então tem muita gente que fala, para poder fraudar credores, fala, eu vou renunciar à herança. Não posso fazer isso porque os credores entrarão nela. E a renúncia não admite não admite encargo, né? E ela sempre retroage à data da abertura da sucessão, claro. A renúncia, ela pode ter, se vocês forem estudar aí, dar uma olhada nos livros tradicionais de sucessões, direito das sucessões, ela se classifica em renúncia abdicativa, que é a mesma coisa de renúncia própria, que é essa que eu acabei de dizer, e a renúncia imprópria, que na verdade não é uma renúncia. Se ela é imprópria, ela não é renúncia, né? Ela pode ser muito mais uma cessão de direitos hereditários. E aí, então, nós temos essa proximidade entre renúncia de herança e cessão de direitos hereditários. Renúncia em favor de todo o monte e a cessão em favor de determinada pessoa, que pode ser gratuita ou onerosa. Da mesma forma, eu posso fazer a cessão de direitos hereditários por escritura pública ou no próprio processo de inventário, né? Bom, então colocado isso, o que nos interessa dessa história de reaviventar esses conceitos que a maioria de vocês já sabem, já tem conhecimento? É porque eu quero trazer essa questão da renúncia de herança para o direito de família, para facilitar a nossa vida como advogado e achar saídas para fazer contratos, pactos antenupciais. Bom, então nós temos o artigo 426, se não me engano, né, do Código Civil, que fala expressamente isso, 426, que diz o seguinte: não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Claro, não existe herança de pessoa viva, e aí algumas pessoas dizem, né, algumas pessoas não, a doutrina e a jurisprudência, todo mundo, e todos vocês já ouviram essa expressão, quando você faz um contrato de herança de pessoa viva, é chamado pacta corvino, né? Pacta, vocês vão encontrar aí com pacta, né, com A,
mas o termo em latim correto seria pacto, né, que seria mais apropriado. Mas como todo mundo usa, né, e a linguagem, as palavras, elas vão ganhando força na medida do seu uso, ou perdendo força na medida do seu desuso, como muitas palavras no direito de família. Mas então, o correto seria pacto corvina, mas vamos usar como a maioria usa, que é pacta corvina, que advém de corvo, né, que é aquele com os corvos que ficam ali querendo atrás daquela coisa, aquela coisa mórbida, né? Então, essa expressão pacta corvina advém daí. E por isso a contratação de herança de pessoa viva recebe esse nome. Mas tudo isso no ordenamento jurídico brasileiro, mas nós temos que buscar em outras fontes do direito, não apenas na lei, né, e o direito não é só a lei, ainda bem, porque senão nós estaríamos empobrecendo o direito. A lei, ela é uma das fontes importantes do direito. A que eu mais uso são os princípios, mas tem uma outra fonte que eu começo a usar muito, principalmente para buscar em outros ordenamentos jurídicos mais avançados, como nesse caso, que é o direito comparado, né? O direito comparado é uma fonte do direito e que é muito importante. Então, por exemplo, nesse aspecto, nós temos Portugal, Alemanha, Bélgica, né? Esses ordenamentos jurídicos estrangeiros, todos eles admitem a contratação de herança de pessoa viva. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós recebemos, quando a gente estuda lá na graduação, né, todos vocês leem e veem aqueles quase dogmas, né, como verdades absolutas. Chega o momento da vida em que nós vamos adquirindo maturidade, em que devemos fazer sempre essa pergunta: será que é? Será que esta verdade é uma verdade absoluta, né? Contratação de herança de pessoa viva? Bem, não sou eu que estou dizendo isso pela primeira vez, até me inspirei muito em outros autores, principalmente o colega que eu admiro muito, que é o Rolf Madaleno, que escreveu, foi um dos primeiros a lançar essa ideia, né? Quando nós vamos adquirindo uma certa maturidade, uma certa estrada, a gente vai se autorizando a duvidar, a perguntar: será que é assim? Que verdade absoluta é essa, né? E eu gosto muito porque o Rolf, ele tem isso, assim como eu, de sempre perguntar: será que é? E ele escreveu um artigo aqui na revista 27 do IBDFAN, né? O IBDFAN tem essa revista científica, que já está no número 50. No número 27, tem um texto dele sobre esse assunto, né? Quebrando esse paradigma de que a herança pode ser negociada, né? Eu vou explicar melhor sobre isso. E nós tivemos também recente, na revista 49, esse assunto voltou à tona com vários autores, e um deles especificamente, Luiz Paulo, né? O Luiz Paulo, que deu título ao artigo dele exatamente essa nossa provocação, Luiz Paulo Vieira de Carvalho: da renúncia à herança ou da concorrência sucessória por meio de pacto antenupcial ou pacto de convivência. Então ele faz algumas digressões sobre isso, né? Mas sempre lembrando que é o pacto da corvina, que não se pode negociar, que não se pode e tal. Eu acho que o Rolf, ele foi mais além, né? Como sempre, ele foi mais corajoso, né? de falar dessa possibilidade e de quebrar e de fazer uma releitura desse artigo 426 do Código Civil. Gente, por que isso? Porque todas essas disposições normativas, nessas regras, elas são pautadas, elas foram feitas para um sistema familiar ainda dentro do patriarcalismo e de disposições patrimoniais, e que chega numa hora que nós temos que perguntar: será? E é isso que eu venho fazer aqui, mas não estou sozinho, principalmente com a ajuda do amigo Rolf Madaleno, e que ele escreveu esse brilhante artigo. Outros doutrinadores já escreveram também, né? E escreveu o quê? Para quê? Escreveu sobre a possibilidade de se colocar, e eu tenho feito isso nos meus contratos
de união estável e pactos antenupciais, a possibilidade de colocar o repúdio à herança. Por exemplo, eu faço nos casamentos e nos pactos antenupciais, onde o cônjuge, herdeiro necessário, depois o companheiro, nós temos essa interrogação aí também, o companheiro herdeiro necessário, grande parte da doutrina, inclusive dos meus colegas no IBDFAN, entendem que são herdeiros necessários. Eu entendo que não, mas estou muito bem acompanhado de outros colegas também, como Mário Delgado e vários outros aí que já escreveram muito bem sobre isso. Por que é importante defender que o companheiro não é herdeiro necessário? Porque eu poderei fazer um pacto ou um testamento, né? Sempre a gente faz eu tenho recomendado aos clientes, e imagino que vocês também, quando nós somos contratados, e somos sempre contratados para dar segurança e garantia, né? E aí, nessas garantias, qual é a garantia? Bom dizer, garantia total, só que nós vamos morrer, né? Mas garantia máxima, e a garantia máxima para aumentar a garantia, então eu faço o contrato, o pacto antenupcial e o testamento. E no testamento eu coloco em ambos, que o companheiro, o cônjuge, renuncia à herança. Claro que sabemos que a renúncia aí do companheiro tem uma garantia maior, tanto é que muitas pessoas escolhem, né, optam por não casar, porque nós temos essa possibilidade aí, né, espero que a doutrina evolua e que eu consiga engrossar esse coro aí de doutrinadores na defesa de que companheiros não são herdeiros necessários. Então, contrato de união estável é melhor do que um casamento, dependendo da situação, porque nós temos duas possibilidades a mais de que o companheiro não seja herdeiro necessário, de que o companheiro não receba herança. Primeiro, pela tese de que ele não é herdeiro necessário. E segundo, por isso que é o objeto da nossa conversa aqui hoje, que é da possibilidade dessa renúncia de herança, né? Chegou no momento que nós temos que questionar, nós temos que perguntar, sempre será, né? Aliás, a gente faz a síntese de uma análise, é isso, né? A gente deita lá no divã do analista, e sempre que eu falo de direito, eu estou sempre pensando em psicanálise, não consigo, né? Meu pensamento é contaminado pela psicanálise o tempo todo, mas saindo da psicanálise como um pensamento, indo para a clínica, na clínica a gente deita lá no divã do analista para fazer um contato mais íntimo com o inconsciente, para fazer um mergulho, né, em nós, comigo mesmo, e voltar em Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E então a gente vai analisando, mas a síntese da análise, né, de anos de análise, é a gente saber que a gente não sabe, é saber e se perguntar, será? E aqui nós vamos perguntar, será que esse artigo 426 do Código Civil, ele se aplica, né? Ele tem que ter essa rigidez, essa aplicabilidade para a situação, para a realidade das famílias atuais? Não, claro que não. Eis aí, por isso que o direito é dinâmico, né? Por isso que temos autores corajosos como Rolf Madaleno, Mário Delgado, Maria Berenice Dias, Paulo Lobo, que vai falando, vai repensando, vai construindo um pensamento em prol daquilo que é justo. Então, vou ler para vocês um trechinho aqui para me ajudar a falar, porque a linguagem escrita é sempre mais rica, né? Um trecho dessa revista 27 do IBDFAN, do texto do Rolf Madaleno. Ele diz o seguinte: entender o regime da separação de bens para adiante da meação e admitir a renúncia contratual da herança conjugal em pacto sucessório, externada a renúncia em ato de antecipada abdicação, nada apresenta de odioso e de imoral, como não é igualmente odioso e imoral renunciar à ameação. O ato de renúncia pactícia da herança futura tampouco instiga a atentar contra a vida do cônjuge ou do convivente, e muito menos estimula a cobiça em haver os bens do consorte, como tampouco restringe a liberdade de testar. Então, olha só, essa questão, todas as oposições quanto à renúncia de herança, né, porque o que nós estamos fazendo aqui nesse pacto, ou no testamento, que é uma renúncia de herança, mas
pessoa viva, não existe herança de pessoa viva, ok, mas nós temos que falar nós temos que falar disso, enfrentar esse assunto. E eu concordo com o Rolf Madaleno nessa revista 27, nesse artigo dele, em que falou magistralmente, assim, é possível sim fazer essa renúncia. Então, gente, hoje nós temos uma live, era bastante curta, era só de 15, 20 minutos, um pouquinho só para não atrapalhar o almoço de vocês, ou então vamos almoçar juntos, né? Eu só queria trazer esse assunto para vocês, que é um assunto novo. É um assunto novo em que nós precisamos nos colocar a pensar sobre ele. Eu estou trazendo aqui esse pensamento, claro que nesse breve espaço não é possível aprofundar muito. O texto escrito, é na leitura do texto escrito que a gente se aprofunda mais, né? E, portanto, eu recomendo esse texto aqui da revista 27, do Rolf Madaleno, e também da revista 49, o IBDFAN, sempre à frente do tempo, sempre trazendo essas novidades, para dizer assim, olha, é possível renunciar à herança, é possível, ou seria uma cessão de herança. Então, isso é uma coisa nova no direito. Precisamos amadurecer mais, mas nós temos que pensar, né, Milena, obrigada, aí sempre fazendo pensar fora da caixa. Eu acho que nós temos que... A vida é assim, né? A vida e o direito é muito mais rico do que a lei. Então, qual é a mensagem para a gente concluir aqui hoje? E eu quero dizer da minha experiência. Eu tenho feito contratos, pactos e testamentos, onde eu falo lá, eu até uso a expressão do repúdio da herança. Isso para poder dar uma garantia, não total, e é bom a gente dizer para os clientes, a garantia total não, mas essa é a possibilidade que você tem. Ao invés de, para aumentar a garantia, ao invés de casar, você vai fazer um pacto de união estável. E olha que ridículo, né? O Estado que quer estimular a constituição de famílias e privilegia a família constituída pelo casamento, acaba afastando, né, determinando, influenciando que as pessoas não se casem, vai viver em união estável. Eu tenho no escritório, né, na clínica do direito, várias questões disso. As pessoas que gostariam de casar, mas não vão casar porque tem uma situação patrimonial em que não basta ela fazer um pacto ou um contrato de separação de bens, porque tem a questão sucessória, e essas são as nossas questões do dia a dia, né? Eu tenho feito isso, né? E para quem faz lá, quem está lá no meu curso, Direito de Família, Teoria e Prática, né? Eu tenho um curso pela internet, inclusive eu trago esses modelos de contrato e testamento, como é que eu tenho trabalhado com os clientes, né? Bem, gente, então por hoje nós ficamos por aqui, fica só essa pitada, esse gostinho aqui levantando esse gostinho aqui dessa coisa nova que nós precisamos levantar, e precisamos sempre repensar o direito, pensar e repensar o direito, né, nesses aspectos aí que envolvem direito de família e direito das sucessões. Obrigado pela presença de todos, bom almoço, bom apetite, até amanhã. Amanhã tem mais, amanhã nós vamos falar sobre união estável, tem uma longa programação aqui por um bom tempo, todo dia, na hora do almoço. Vamos almoçar junto um pouco aqui, ficar juntos um pouco na hora do almoço. Até amanhã.